O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação e supervisão do programa, Nilton Moura. E para o nosso sucesso, a sua presença que é muito importante. Agora, um abraço aí para meus amigos que estão ligados no programa, gente da gente que se liga na gente. Abaixo de Deus, vocês são responsáveis pelo nosso sucesso. Meu amigo Oswaldo Costa, Dona Hilda, sua esposa, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, lá na cidade de Marcolândia, no Piauí. O Roque Costa, Dona Maria, sua esposa, também em Marcolândia, no Piauí, ligados no programa 100% Gospel. Obrigado pela audiência. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Andando na Luz. O texto básico do nosso programa hoje é 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. João fala no capítulo seguinte, lá nos versículos 9 e 10, que quem diz que anda na luz e odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Esse é o cristão verdadeiro, que fala a verdade e cumpre aquilo que fala. Aqui vemos, e com muita clareza, a diferença entre luz e escuridão. Voltando lá para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, vemos Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha só o que Jesus diz. Que maravilha! Que segurança para nós cristãos. Eu sou a luz do mundo. Ele é quem clareia, quem dá luz aos nossos caminhos para que nós possamos caminhar em segurança. Quem me segue nunca anda na escuridão. Aquele que está seguindo a Jesus Cristo está sempre na claridade. Terá uma luz diferente, é a luz da vida. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, encontramos Jesus Cristo dizendo para seus discípulos que eles são a luz do mundo e que esta luz deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que eles fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Olha que maravilha. Olha o que Jesus diz aí. Nós somos a luz do mundo. E que essa luz deve brilhar.
E como acontece o brilho da luz que somos nós? Com a nossa vida, com as nossas ações, com o que falamos, com o que pensamos, amando uns aos outros, com amor verdadeiro, não amor fingido. Aquelas pessoas que dão um abraço de tamanduá, como dizem. Nada é mais assombroso do que a escuridão. É triste. Você está em casa, faltou energia, você vê a agonia que você fica. Aí você quer que a energia volte logo, porque você não tolera a escuridão. Escuridão maior do que essa da energia elétrica é a escuridão do Evangelho. Então, a pior escuridão é a escuridão espiritual. Nada é mais assombroso do que a escuridão. Ela nos leva a praticarmos o que Deus condena. É por isso que Jesus adverte aos seus seguidores quanto à necessidade de andarmos na luz. Quem é a luz? É o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo com isso que eu e você precisamos dar bons exemplos para o nosso vizinho da direita, para o nosso vizinho da esquerda, para o nosso vizinho lá da frente e para os nossos vizinhos lá de trás. Precisamos andar na luz para darmos bons exemplos de cristão. Jesus faz questão de dizer que Deus, o Pai, é luz e que nele não há escuridão. Ser luz é ter uma vida de comunhão com Deus, é ter uma vida consagrada ao Senhor, seguindo os seus ensinamentos. Não é somente você frequentar um templo religioso, não é você passar 24 horas dentro de uma igreja, ajoelhado e conversando com Deus. Não, não é assim. Primeiro nós temos que seguir os ensinamentos para que nós possamos realizar o trabalho com dignidade. Ser luz é estar em comunhão com a família, com os colegas de trabalho, com vizinhos e com os irmãos em Cristo. Ser luz é chorar quando os outros choram e se alegrar quando os outros se alegram. Esse é o verdadeiro cristão. Essa é a iniciativa, é o ponto-chave do verdadeiro cristão. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você está fazendo isso? Você pode dizer que é um verdadeiro cristão? Você pode dizer que está seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo? Então, parabéns. Andar na luz é visitar o amigo nos momentos de angústia, nos momentos em que ele mais precisa. Ser luz é dividir com os outros como se fazia na igreja primitiva. O mundo está cheio de pessoas que se dizem cristãos, mas não demonstram essa qualidade. Tentam enganar a si mesmo, sem saber ou lembrar que não conseguem enganar a Deus. Você não faz nada escondido. Por mais oculto que estiver o seu corpo e a sua mente, Deus está presente. No momento em que os cristãos assumem uma responsabilidade que estão longe de viver. Um deles é na celebração da ceia do Senhor. Muitos não têm coragem ou a humildade de examinar a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor. O cara toma o vinho e come o pão como se estivesse em casa num momento qualquer. Vou ali beliscar um pedaço de pão, vai lá, belisca e come. Vou ali botar um copo de vinho, aí vai lá, bota e toma. Não é assim, meu amigo. Não é assim.
Você tem que examinar a si mesmo antes de participar da ceia. Continuam nas trevas, mas fazem de conta que tudo vai bem. Sua vida espiritual continua sendo um péssimo exemplo. Misericórdia. Se somos a luz do mundo, precisamos mudar de comportamento e viver uma vida como pessoas irrepreensíveis. Para sermos uma nação eleita, devemos rever os nossos propósitos. Voltando ao versículo 7, no texto lido, vamos ficar atento ao que foi dito por Jesus. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Olha que coisa maravilhosa. E você? Está se tratando de luz ou escuridão? Você é trevas? Você é luz? Você tem sido uma luz que brilha nas trevas deste mundo perverso e cruel? Ou você segue os prazeres do mundo? Medite cuidadosamente. Pense em tudo isso. Se você está no caminho errado, venha para o caminho certo. Se você está agindo como uma pessoa do mundo, cuidado. Volte-se para os ensinamentos bíblicos, para aquilo que ensinou Jesus Cristo. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não se preocupe se alguém estiver dizendo que você está louco. Porque, para aqueles que não entendem a palavra de Deus, a pregação do evangelho é loucura. Mas, olha bem, siga os passos de Jesus Cristo. Pense nisso. Medite cuidadosamente sobre isso e que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Alô, meu amigo Eliezer Holanda Filho, meu amigo Zizo. Alô, dona Gláucia Holanda. Um abraço aí para o Dário, Pablo e a Keila. Um abraço aí para a Gláucia Maria, Yaya, para a Carol, Du e Gabi. Essas pessoas, ouvintes assíduos do nosso programa, residem em Recife, aquela bela cidade, a bela capital pernambucana, a Veneza brasileira. E o Zizo continua divulgando o nosso programa lá pelos arrecifes. Eita, bom. José de Arimateia, Ribeiro, Zé Pindola, lá na cidade de Patos, na Paraíba. Obrigado, Zé Pindola, pela sua audiência, por ouvir o nosso programa do começo ao fim. Eita, gente da gente que se liga na gente, né? Você sabia que o título de estado mais antigo do Brasil é frequentemente atribuído a Pernambuco por ter sido uma das primeiras e mais prósperas capitanias hereditárias, fundada em 1534 por Duarte Coelho e por ter sido a primeira província a buscar a separação de Portugal em 1821, sendo uma das primeiras unidades administrativas a se firmar. A Bahia também é citada como uma região de colonização pioneira, mas a chegada de Cabral em 1500 para Pernambuco é mais associado ao início das divisões territoriais que deram origem aos estados modernos. Você sabia disso? Agora, nossa palavra de advertência.
Continuaremos dizendo para você, querido ouvinte, prepare-se. Se você tem vícios, se você é apegado às coisas mundanas, mude de comportamento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo vai voltar. E tem mais uma coisa. Ele não vai voltar como aquele Jesus Cristo bonzinho, perdoador de pecados, aquele Jesus Cristo que curou aleijados, que curou leprosos, que expulsou demônios, que ensinou a amar, a perdoar, a ser humilde e a amar uns aos outros. Não é mais aquele Jesus Cristo que vai voltar. É o Jesus Cristo juiz. No dia da volta de Jesus Cristo, prepare-se, porque haverá ressurreição dos mortos, separação do joio e do trigo, coroamento dos salvos, aqueles que são eleitos permanecem eleitos. Não é aquele que tem o título de ser eleito, mas vê quando está escorregando, está caindo fora. Nós temos muitos exemplos aí de pessoas que tinham 30 anos de conhecimentos do Evangelho, mas caiu e era eleito. Então, os eleitos que serão salvos serão coroados. Tá bom? Então, pense nisso. Se prepare, porque Jesus Cristo está à volta. Ele vai voltar. Ele não está chegando, porque ele vem rapidamente. Se ele estivesse chegando, ele vinha lentamente. Passo aqui, passo acolá, cidade por cidade. Não. A vinda dele, o retorno dele é como um relâmpago. É rápido. Por isso você deve estar preparado. Tá bom? Esse é o nosso conselho. Estamos apresentando o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet. O canal do sucesso, o canal da família. Estando conosco, você está em boa companhia. Olha isso aqui. Quem age pela emoção precisa aprender que a razão é o caminho mais seguro para se alcançar a confiança e o respeito. E agora, nossa palavra de fé e confiança. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Está lá no livro dos Salmos, 143, versículo 1. Livra-me, Senhor. Atende, Senhor, a minha oração. A pergunta que eu te faço é: você ora sempre? Ou você é daqueles que tem tempo para tudo, menos para conversar com Deus? Porque a oração é isso. É o momento que você tem importantíssimo para colocar diante de Deus as suas necessidades, para glorificar o Senhor, para apresentar sua gratidão pelas bênçãos que você tem recebido, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela segurança. Você está orando sempre, conversando com Deus e colocando diante dele também as suas angústias, as suas aflições? Cuidado. Não esqueça que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Aliás, deve estar em primeiro lugar na sua vida. Depois de Deus, abaixo deles, vem a sua família. Não troque Deus por nada.
E não coloque nada no lugar da sua família. Esse negócio de estar saindo com os amigos, noite de festa, serestas, farras, e a família ficando em casa, você não está agindo bem. O salmista diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Você tem suplicado a Deus e Deus tem atendido às suas súplicas? Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não existe mais fidelidade do que a fidelidade de Deus para conosco. Ele é fiel. Nós é que somos problemáticos. Nós que somos infiéis. Nós escorregamos. Mas Deus, com a mão dele forte e poderosa, ele nos segura. Ele nos sustenta. Ele evita que nós caiamos no abismo. Ouve, Senhor, a minha súplica. Haja segundo a sua fidelidade. Deus é fiel. E não pense que Deus não castiga. Ele castiga sim. Tem muita gente dizendo por aí que Deus é só de amor e aí a Deus tem a ira santa. Eu nunca vi uma ira santa. Toda ira, é revolta. O que é santo é o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, pense nessa palavra de confiança. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Que Deus te abençoe. E da gente que se liga na gente, meu amigo Roberto Felipe e sua esposa Edinalva, um abraço aí para Daniel e Samuel, meu amigo Orlando Castro e o Gênison, Dona Seis, esposa do Orlando, e Dona Sônia, a esposa do Gênison. Um abraço aí para o Lucas, o Mateus, o Kelvin. Essas duas famílias residem na vizinha cidade de Santa Maria, estão sempre ligadas no nosso programa. Um abraço aí lá para Marcolândia, para a sua Isaquinha e Dona Valdeni. Opa, gente da gente que se liga na gente. Meu amigo Arthur Rocha, Dona Luz, sua esposa, aqui no Gama. Antônio Barros e família, também aqui na nossa cidade. Um abraço aí para o evangelista Ademir Barros e sua esposa, Dona Helena. Um abraço também para a Dona Regineide e Dona Gorete. Esses nossos ouvintes residem na cidade pernambucana de Petrolina. Ó, cidade linda, né? A todos vocês, muito, mas muito obrigado pela preciosa audiência. Tá bom? Olha, esse nosso programa é um programa sério. Um programa que você assiste e não tem nenhum constrangimento. Aqui não tem nada de duplo sentido. Aqui a palavra é sim, sim, não, não. Foi assim que nos ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não precisa jurar por nada. Quando você fala a verdade, não precisa de juramento. O crente, o cristão, o que ele diz é sim e é sim mesmo. Quando ele diz não, é não mesmo. Então, nós abominamos esse negócio de juramento. Tá bom? E esse programa não tem fins lucrativos. Ele é um presente que Deus dá para mim, para o Newton e para vocês que nos acompanham no programa. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua preciosa audiência.
E como diziam os meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. Receba um abraço carinhoso de todos nós que fazemos este programa. E até o próximo, se o Senhor nos permitir. Lembre-se, Deus acima de tudo e de todos, e a família abaixo de Deus. Um abraço, obrigado pela audiência, e se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa, o programa 122. Graças a Deus, já passamos dos 120, né? Nós pensávamos chegar até os 100, já vamos chegar aos 122 programas. Nós estaremos sempre esperando por você, porque você, abaixo de Deus, é a razão do nosso sucesso. Tchau, gente. Um abraço de toda a nossa equipe. E até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.